Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição, e hoje, quarta-feira, 19 de março de 2025, a lição 12, ela tem como título de hoje, Chamados a estabelecer a justiça. Os profetas do Antigo Testamento, eles sempre se firmaram ao chamado de Deus para promover a justiça dentro de uma sociedade realmente que estava realmente cheia de pecados, né, e de injustiça. As escrituras, elas não perderam tempo, né, em destacar sempre as questões de injustiça e da opressão que ocorria no mundo na época, né? E o desejo de Deus sempre foi que executasse o juízo. Ele era o chamado para lhe estabelecer a justiça, porque era muito comum dentro de governantes, de pessoas empoderadas, cometerem injustiça e opressão contra o povo. E o profeta Isaías, que era um daqueles profetas contemporâneos do Antigo Testamento, que sempre pregou para a justiça, ele não mediu palavras para condenar a injustiça que ocorria dentro do povo de Israel. Até ele diz lá em Isaías 1,17, diz lá, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Vejam que ele pega firmemente, né, falando para o povo que realmente as pessoas busquem compreender e fazer a justiça, né, ajudando os mais necessitados. E Jesus também ele pregou sobre os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, né, e a bondade, para que todos praticassem a misericórdia através da sua fé, mostrando realmente o valor de um verdadeiro cristão. Cristo ele não censurou na época os escribas e fariseus a fim de ofendê-los. Cristo quis corrigi-los para realmente levá-los à salvação. E ele falava realmente no templo, né, ali em Jerusalém, e falava com cada pessoa e com cada classe social de uma forma assim que fosse bastante impactante para elas. E a abordagem de Cristo para com aqueles que se diziam assim mestres da lei, né, como os escribas, os fariseus, para que realmente eles tivessem mais eficácia, né, para que eles pudessem compreender a injustiça que eles cometiam, né, para que eles pudessem perceber a sua cegueira espiritual, a injustiça que eles praticavam. Enquanto, né, eles publicavam as suas obras maravilhosas, né, que até queriam ganhar troféus de honra ou mérito, mas eles desprezavam as pessoas menos favorecidas, desprezavam a justiça e o amor de Deus, que fala lá em Lucas 11:42. E Jesus, ao presenciar as falhas deles, disse em Mateus 23:23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança, ou seja, estão sujos por dentro. E Jesus falou a eles isto porque eles eram comuns assim de praticar a injustiça e os preceitos assim mais importantes que Deus pedia, exigia
era a justiça, e eles faziam sempre o contrário. Quando nós adotamos assim, uma conduta de Deus, né, se aproximando mais do caráter assim, de Jesus, isto é, ter o padrão assim, moral, e sempre estabelecendo a justiça, nós podemos assim verificar quão injusto é esse mundo, né? Onde a religião perfeita é de cuidar justamente das pessoas necessitadas, dos órfãos, das viúvas, né? Das pessoas que vêm de outros países, né? Pessoas refugiadas, como descrito lá por Tiago 1:21. E assim Tiago trata no seu livro justamente sobre a fé e obras assim de forma tão clara e compreensível da necessidade de todos nós como os cristãos praticar a justiça. Porque, sabe, meus amigos, é simples ouvir e não praticar, simplesmente é igual a nada. Você ouvir e não praticar não adianta nada. E quando nós dependemos assim de Deus, como assim um bebê assim espiritual, sob os seus cuidados, então nós começaremos a viver a religião pura e sem mácula, e nós vamos aprendendo e crescendo com esse alimento mais forte espiritual que Deus vai dando para nós, porque nós somos um bebê espiritual às vezes, como diz lá Tiago 1:27. E assim, a religião verdadeira é aquela que obedece os estatutos e mandamentos, né? Ou seja, simplificando o amor de Deus sobre todas as coisas, sobre amar o próximo como a nós mesmos, né? Isso é uma das coisas importantes dentro de uma religião. E os profetas da antiguidade, que aparecem lá no Antigo Testamento, sempre enfatizavam a importância de nós ouvirmos o chamado de Deus por justiça e praticar dentro de uma sociedade realmente discriminadora. As Escrituras não hesitam de exortar e destacar as questões da injustiça e a opressão do mundo. A vontade e o querer de Deus é de executar o juízo. Quando ocorre isto, né? O seu chamado era constante na época para estabelecer a justiça, para que o povo de Israel compreendesse isto. E o profeta Isaías não mediu esforços para falar duramente ao povo de Israel, para condenar justamente a injustiça que eles cometiam. Suas palavras, as palavras de Isaías, elas eram firmes, né? E seu apelo por justiça ecoava por todos os lados e deveria ecoar para nós hoje, ao ouvir as palavras de Isaías, de realmente compreender a nossa necessidade de nós cometermos a justiça, andar nos caminhos de Deus e fazer sua vontade, que é justiça e bondade. Em um mundo assim cheio de discriminações que nós temos hoje, é muito importante todo cristão fazer isto, né? E isso deve estar assim bem fixados na nossa mente. E vejam o que o profeta diz para todos nós: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam as causas das viúvas, que está em Isaías capítulo 1, versículo 17. As palavras do profeta do Antigo Testamento apontam para as palavras que Jesus disse posterior, onde ele disse assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estavas nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava preso, fosse ver-me. Como está lá em Mateus capítulo 25, versículos 35 até 36. E aqui Jesus deixando bem claro e transparente, mencionando que
Todas as coisas que nós fazemos para o próximo, para o necessitado, para o órfão, para a viúva, para o forasteiro, para todas as pessoas que nós fazemos, quando nós estamos fazendo isto, nós estamos fazendo para Ele, Cristo, né? Justamente para amenizar o sofrimento das pessoas. E o profeta Isaías, no capítulo 1, ele anuncia um lamento contra justamente governantes poderosos que estão no topo, né? Que decretam, fazem leis injustas e ainda negam a justiça aos pobres, aos necessitados. E ainda o profeta Isaías exorta e ele alerta. Olha o que ele diz: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem vão pedir socorro? E onde deixarão a sua glória? Está lá em Isaías capítulo 10, versículos 1 a 3. Aqui Isaías exortando aqueles que cometem injustiça, aquele que maltrata as pessoas necessitadas. E a corrupção e a injustiça haviam atingido um patamar muito grande na época. Foi a sua pior proporção que é mencionada aqui por Isaías. E havia acabado com qualquer chance de favor até para as viúvas e órfãos que estavam morrendo às mínguas, precisando de ajuda. O direito aos aflitos, né, conforme fala Isaías 10:2, Isaías capítulo 10, versículo 2, era subjugado e as leis, ao invés de protegê-los e servir-lhes de segurança, elas eram sim cadeias do mal, justamente para dar mais sofrimento para eles. Se nós trouxermos este relato de Isaías para os nossos dias, perceberemos que a nossa realidade ela não está muito diferente do tempo de Isaías. Apesar de inúmeras leis em favor da sociedade que são criadas, nós temos sofrido com a corrupção, né? Com os desmandos de superiores do Supremo em cima de pessoas, prendendo idosos, levando em solitárias, maltratando, né? Tudo isto é um parecido com o tempo de Isaías. Mas nós não devemos esperar que esse trapo de imundícia que o profeta Isaías fala lá no capítulo 64, versículo 6, venha revelar coisas boas, porque eles são do mal, né? Você acha que pessoas que são do superior de justiça, que ficam maltratando as pessoas, soltando bandidos e maltratando viúvas, órfãos, eles são do bem ou podem fazer alguma coisa boa? Não espere nunca isto. Mas a justiça que vem lá do alto, que vem de Deus, que está lá em Isaías capítulo 10, versículos 3 e 4, que é realmente este sim é o Deus supremo de justiça, é um Deus soberano, onde Jesus determinará e destruirá essa injustiça que está por aí na segunda vinda dele que se aproxima. E o Isaías fala lá no capítulo 10, versículo 22. Quem ocupava, né, a coroa real no povo de Israel não representava uma posição assim, privilegiada apenas, mas deveria ser o peso da responsabilidade de governar sob esteio, né, do direito, né, da justiça, e não fazia. E abaixo do rei estava o povo sofrido, mas acima dele, do rei, estava sempre o Deus criador e mantenedor do universo, que ele zela por justiça e ele fará justiça em sua volta que se aproxima. Quando o rei dos reis e senhor dos senhores governava o coração de um rei na época, um rei terreno, sob a sua administração deste rei, havia sempre justiça, prática de bondade e tudo ia bem, que o profeta Jeremias fala lá no capítulo 22, versículo 16. No entanto, os reis que governavam Judá, a maioria buscavam infortúnio,
e serviam a outros deuses, assim edificaram para si patrimônio para sua própria destruição. Porque não tem nada mais ofensivo para o Deus de Jacó do que a injustiça, que ele abomina isto. E Deus diz em Jeremias capítulo 22, versículos 13 e 15: ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e aos seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, se lhe pagar o salário devido. Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Por isso lhe corria tudo bem, julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo que lhe corria bem. Por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Assim diz o Senhor. Está lá em Jeremias capítulo 22, versículo 13 e 15. Aqui Jeremias falando que aqueles reis, aqueles governantes que faziam a vontade de Deus, tudo corria bem. Mas aquele que se desviava para o mal, as coisas iam de mal a pior para ele, ele perdia tudo que tinha na vida. Mas para que ninguém assim raciocine que a injustiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 23, versículos 23 até 30, e outros muitos tantos trechos da Bíblia, mostra, do Novo Testamento, mostra que esse assunto era de bastante interesse para Jesus. Até Jesus mencionou aos escribas e fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, que está lá em Mateus 23, versículo 23. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque quando você aceita com sinceridade, verdadeiramente a Jesus, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa de justiça e de bondade, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Porque quando você aceita e se entrega verdadeiramente, você passa a ser uma pessoa consagrada, uma pessoa que passa a manusear bem as Sagradas Escrituras, ter o devido entendimento e conhecer a verdade que estão ali. E assim, quando você faz isso aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus um grande presente chamado salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais sofrimento. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro de Jesus. Você terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.